hoje nós vamos falar sobre poder, amor e equilíbrio. Este é o título da mensagem. Visto que nós temos mergulhado nas águas do Espírito, estamos numa temporada vivendo e recebendo aquilo que no Espírito chega até nós. O Espírito de Deus está sobre nós, para que possamos cumprir o nosso chamado, pelo que fomos chamados para uma obra nessa terra. Por isso esse Espírito veio habitar em nós. E vamos entender o porquê que poder, amor e equilíbrio tem a ver com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, nós vamos do versículo 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem, sem cessar, faço menção de ti em minhas súplicas, de noite e de dia, e recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Meu Deus, que tremendo isso! O apóstolo Paulo estava ali. Ele estava motivando, ele estava tentando levantar o ânimo de Timóteo. Quem estava preso? Apóstolo Paulo. Timóteo estava fora da cadeia, mas estava preso em tristeza, em angústia, em medo. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, estava escrevendo essas palavras. Olha que interessante, ele fala da avó Lóide, ele fala da mãe, né, de Timóteo, a mãe Eunice, a importância do legado que nós deixamos para os nossos filhos. Ele fala a mesma fé não fingida da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. Olha a importância de termos uma vida fidedigna. Domingo passado falamos a respeito de carregarmos o reino. Isso não tem nada a ver em ser evangélico, porque algo acontece muitas vezes de conhecermos pessoas que se dizem evangélicas, mas que não revelam os princípios do reino, que não carregam as práticas, os hábitos do reino de Deus. E às vezes conhecemos pessoas não evangélicas, e quando você conhece, são pessoas sinceras, pessoas que prezam pela ética, pessoas que guardam da maledicência, e você pensa, meu Deus, é remanescente, vai chegar o momento, e muitos que carregam uma placa de igreja, talvez se orgulham de uma denominação, mas ali, no dia a dia, nas práticas constantes, dentro de casa, no meio da família, não revelam o reino. Entende do que eu estou falando? A gente precisa ter uma fé não fingida. A gente precisa carregar a vida de Deus. Aquilo que transborda em nós vai transformar o que está ao nosso derredor.
Inclusive o diabo e os seguidores dele, todos os demônios, toda casta de demônios, batem em retirada quando nós verdadeiramente carregamos o reino. Porque as trevas não suportam a luz, e aquele que carrega o reino carrega luz, carrega paz, o espírito de poder, amor e equilíbrio. Existe equilíbrio na sua vida? Existe equilíbrio na sua forma de comunicar, na sua forma de enxergar o mundo, sua cosmovisão, sua forma de lidar com seus filhos, com seu cônjuge? É poder, amor e equilíbrio. São virtudes que andam entrelaçadas. Elas estão completamente aneladas. Paulo, apóstolo de Cristo, ele começa falando assim para reafirmar o chamado dele. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, em outras versões, que é a mesma coisa de equilíbrio. Você está preparado para entrar na terra prometida? Porque a mentalidade daqueles que vão entrar na terra prometida é uma mentalidade de governo. Não mais a mentalidade de subsistência, não mais a mentalidade de vencer o deserto, ou até mesmo de conquista, porque Jesus já conquistou tudo para nós. Ele já conquistou e Ele nos deu o reino. Ele disse, ó pequeno rebanho, alegre-se, aprove ao Senhor dar-vos o reino. E o Espírito de Deus nos foi dado para nos ensinar a mente de governo, a mente de viver para a glória de Deus, não mais a mente de escassez, não mais o medo de faltar, não mais o medo de fracassar, mas a mente de governo, de que Deus te chamou por cabeça, de que Deus tem um negócio contigo, mesmo que você não se sinta capaz, você tem poder, amor e equilíbrio para avançar, para crer. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito especial, queridos. Deus tem se revelado a nós. É um momento especial e nós somos privilegiados de sermos a geração desse tempo. Você pode escolher ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Mas o que Deus tem falado é que é um privilégio para nós. Somos os que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Estamos sim vivendo a última hora. Tem algo de Deus, tem um mistério de Deus para a igreja. Ainda não é totalmente desenhado, palpável, porque o inimigo não conhece, ele não pode ver, ele não pode nem mesmo interpretar. Nós já sabemos que ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas inteligente. Então Deus muitas vezes faz no mistério o que Ele tem para realizar na nossa vida. E você precisa caminhar por fé. Você tem que ter visão espiritual. Você precisa do Espírito Santo. E esse novo de Deus para cada um de nós, essa nova estação, requer que o novo se mova em nós. Então, o nosso propósito, a nossa intenção com essa temporada é que o Espírito Santo tenha mais liberdade de se mover no meio de nós. Que Ele possa te levar a um nível maior de comunhão, de movimentação. Oh, eu não sei, eu não sou batizado no Espírito, mas o que é isso? Eu gostaria. Por que o apóstolo Paulo fala de imposição de mãos? Porque é uma direção bíblica. Os dons podem ser transferidos com imposição de mãos, mas nós não podemos nos precipitar. Tudo tem um tempo, tem um preparo, e nós estamos sendo preparados para isso. Você precisa estar aberto. Olha, a casa de Cornélio, se a gente for olhar, ela não estava nos padrões religiosos. Nem mesmo dos judaicos, nem mesmo dos cristãos, porque ele simplesmente creu.
E ali ele recebeu o batismo no Espírito antes mesmo de passar pelas águas. Antes mesmo de passar pelo batismo das águas. Deus faz as coisas e Ele não está preso na nossa religiosidade, no nosso gesso religioso. O que acontece é que quando Deus decide que vai fazer, Ele faz. E aqueles que se rendem a Ele, aqueles que estão dispostos, disponíveis, rendidos, esses são tocados pelo favor do Senhor. Este ano começou como o ano do favor do Senhor. E você precisa entender isso. Não conseguir se aprofundar nos planos e nos propósitos de Deus para nós é o mesmo que viver uma vida à margem, na superfície daquilo que Ele nos deu. Sabe, uma vida fragmentada, quando Ele já nos deu uma vida inteira. Mas ainda continua sendo uma escolha. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida uma poderosa dose de antídoto contra aquilo que o apóstolo Paulo descreveu ser espírito de covardia. Ele chega a citar porque ele viu que esse espírito estava rondando a igreja. Lembrando o contexto que eles viviam ali, quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo. Extrema perseguição, uma igreja que estava sendo sofrida, estava massacrada pela mão de ferro romana. Havia ali uma pressão tão grande que o apóstolo Paulo estava preso com uma sentença já de morte na esteira. E a igreja estava sentindo essa pressão. Eles começaram a baixar a guarda, entristecer, sentir que eles não poderiam prosseguir, porque toda aquela pressão iria matar a todos. E aí o apóstolo Paulo veio dizendo não. Esse espírito de covardia no meio da igreja, não. Nós não aceitamos medo, sabe, apatia, preguiça espiritual. E o contexto que havia ali era esse. E a leitura do texto nos diz que Deus não nos deu esse espírito de covardia. Esse espírito de medo não provém de Deus. Então, todas as vezes que você percebe algo te rondar, uma aflição, sabe? Parece que é o que está nos rondando nos nossos dias. Uma aflição constante, uma preocupação, um medo do que há de vir. Isso não pode ficar dentro da sua casa. Isso não pode continuar rondando a sua mente. É você mesmo que se posiciona em poder. Ninguém vai poder fazer para você. Você, na autoridade do nome de Jesus, movido pelo Espírito que habita dentro de você, você vai declarar: não, na minha alma não. Abatimento, porque está abatido a minha alma. Alegre-se, levante, confia no Senhor. Isso é uma decisão. É algo que você precisa ser mais forte do que aquilo que quer te derrubar. A leitura então vai nos mostrar que o apóstolo Paulo vem com esse antídoto. Ele fala bem direcionado, ele fala: ei, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você. Você está nessa fraqueza, nessa tremura de perna, com essa mão bamba, com esse medo do futuro? Desperta, desperta, para que o dom de Deus que habita em você, tem um dom que Ele depositou em você, para que ele seja solto. Parece que muitos cristãos estão aprisionando o dom de Deus. E com isso, o espírito do medo e da covardia está tomando o território. Nós precisamos desenvolver o dom de Deus que há em nós. Nós precisamos sim do batismo no Espírito. Nós precisamos viver o sobrenatural. Tirar os nossos olhos do cotidiano. Porque, queridos, nós somos obrigados. E isso, enquanto vivos, precisamos
levantar-nos a cada manhã, nos alimentarmos, precisamos ir para o trabalho, precisamos pagar as nossas contas, precisamos resolver os nossos problemas, coisas que a gente não gostaria de lidar, nós precisamos lidar com elas. Isso está tudo na seara física, natural, própria da dimensão da queda. A terra foi amaldiçoada e, naturalmente, ela produz espinhos e abrolhos. E ainda estamos na dimensão onde habita o pecado. Então, problemas, eles vêm e vão. Sempre vai ter. Agora, aquele que vive na dimensão espiritual, ele tem um tipo diferente de visão das coisas. O problema não te paralisa. O problema não te amedronta. Você carrega o espírito de poder, amor e equilíbrio. Você tem equilíbrio para olhar para o problema. Você olha, pondera, busca no Senhor e prossegue. Prossegue, porque a vitória já foi te dada em nome de Jesus. O diabo quer roubar a sua paz, quer roubar a sua certeza, ele quer roubar a sua fé, porque ele sabe que nessa seara ele ganha. Se você descer no octagon do Satanás, você vai perder. Querendo vencer na força do seu braço, perdendo noites de sono, dobrando no seu ritmo de trabalho. Não é assim que você vence as suas pelejas. A nossa batalha a gente vence é na adoração, é na fé, é revivendo o dom. Como é que ele disse? Desperta o dom de Deus que há em você. É aí que você vence a sua peleja. Desperta o dom de Deus que há em você. Muitas pessoas, por causa do medo, estão deixando de cumprir seu chamado, seu propósito e sua missão. É isso mesmo. O medo paralisa. Não estão fazendo porque tem medo. Aquele que enterrou o talento, ele enterrou por medo. Lembra da resposta dele? Ele diz assim: eu fiquei sabendo que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor recebe onde não investiu, que o Senhor é muito severo. Então, eu enterrei, está aqui, ó. Estou te entregando o que eu recebi. O medo faz isso com a gente. Só que esse servo falou, recebeu o quê de Deus? Aparta-te de mim, servo mau e infiel. Porque tem algo que a gente precisa compreender. A vida que nós vivemos hoje, ela está sendo selada na eternidade. Então, as coisas visíveis, transitórias, passageiras, as notícias, seja do seu trabalho, seja de um diagnóstico do seu corpo físico, de uma enfermidade, isso está tudo no âmbito passageiro, no âmbito que passa mais rápido do que você imagina. É essa vida. Agora, as coisas invisíveis, as espirituais, essas são eternas. E você tem um lugar na eternidade, um depositário. A questão é, você é um depositário fiel ou um depositário infiel? Essa é a pergunta. Porque aqueles que estão sendo absorvidos pelas coisas deste mundo, estão sendo encontrados como infiéis. Mas aqueles que se renovam constantemente, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. As misericórdias do Senhor estavam se renovando sobre o apóstolo Paulo, em cadeias. Nós precisamos enxergar a vida no Espírito. Sabe, o medo te torna impotente. E liberar o que está dentro é algo que vai inibir o medo, vai anular o medo. Você tem um leão que ruge dentro de você, é a voz do que clama, você tem que soltar esse leão. Eu fico muito, às vezes, admirada, entre aspas. As pessoas, quando entram, algumas ainda não tiveram os gestos religiosos quebrados, quando entram na igreja, falar baixinho, e ora, e até para adorar, é uma coisa muito contida.
E às vezes lá fora conversa, se está numa festa, ri, brinca, bate palma, conta piada e dá gargalhada. Mas para Deus é um negócio assim. Por quê? Tem um leão dentro de nós, rugindo, bradando, mandando o inimigo correr. Nós precisamos ser autênticos na presença de Deus, fervorosos, mas não com uma fé fingida. Um pentecostal que faz, rodopia e acontece, mas na prática de vida não vive os princípios. Uma vida equilibrada, princípio, fervor, algo genuíno no Senhor. Ah, meu Deus, e sabe que isso contagia? À medida que você é fervoroso, o que está do seu lado, ele anima, ele empolga. Quando a igreja está mais cheia, quando as pessoas estão mais avivadas. Por isso tem o tempo certo da imposição de mãos. Por isso o Senhor também vai nos direcionando àqueles que são os que estão sendo acrescentados para trazer força, para fortalecer o corpo. Nós estamos vivendo dias de pânico. Meu Deus, são síndromes, cada nome mais diferente que o outro. A própria síndrome do burnout, que a gente aprendeu no sábado passado, é uma mistura de medo, de aflição, de esgotamento, e é um medo tamanho que paralisa as pessoas, e elas desistem de viver a sua vocação, o seu chamado, desistem, simplesmente desistem. E é um tempo em que nós enxergamos que as notícias, parece que tem todo um compilado de coisas para nos trazer medo. Mas precisamos ser sábios, precisamos avivar o dom de Deus para repreendermos todos esses ataques na nossa mente, não somente na nossa, queridos, nos nossos filhos, na escola. Tem um espírito de medo e de covardia rondando a mente dos nossos filhos, e somos nós que repreendemos isso. Sempre na sua casa, impõe as mãos sobre os seus filhos, abençoe dizendo: eu te abençoo com o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu repreendo todo o espírito de covardia, de medo. Vemos muitos jovens, adolescentes, com medo da crítica, medo do fracasso, medo de ir tentar e não dar certo. O que você acha que é o oposto do amor? Qual o contrário? Qual o inverso? Qual é o oponente do amor? Seria o ódio, a indiferença ou o medo? Para alguns a resposta seria o ódio, mas o ódio, ele é somente o medo que nós temos das pessoas que nos feriram. Alguém nos fez algo que nos machucou e a gente toma ódio. É o medo de ser ferido de novo. E para outros a resposta também seria essa indiferença, né? A indiferença também, ela envolve o medo. E é como se fosse uma defesa. Você já foi ferido, então você passa a ser alguém indiferente. Já conheceu alguém assim? Está feliz, está assim. Está triste, está assim. Pessoas que você conhece, parece que tem um lugar nelas que ninguém chega lá. São intocáveis, não conseguem fazer amizades profundas, não conseguem mergulhar em relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque foi ferido. E aí criou-se uma crosta de indiferença. E essa indiferença é meio que uma proteção, um medo de que ela seja ferida novamente. Então nós descobrimos que o contrário do amor é o medo. A Bíblia diz que o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Meu Deus, o medo não provém do Senhor. O que provém do Senhor é o amor. Alguns podem dizer: pastora, mas o medo pode ser uma coisa assim, uma precaução. Não, você tenha sabedoria. E a Bíblia diz que o temor
do Senhor. É diferente de medo, tá bom? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê algo perigoso igual Jesus. Ele não tentou a Deus se lançando no precipício. Porque aí o diabo usou a palavra, porque ele dará ordem aos seus anjos que te livrem. Ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, isso é temor do Senhor. Você olha e discerne uma situação e você, por temor ao Senhor, você não entra num negócio, você não entra numa situação arriscada, você não se coloca em perigo por temor ao Senhor, não por medo. O medo é um espírito que provém do maligno. Ele paralisa as pessoas. O medo é antagônico ao amor. Não sei se vocês gostam de ver filmes da época da Segunda Guerra, mas eu gosto. Sempre estou vendo ali, e aquilo me ensina muito sobre as pessoas. Foi um período em que, por causa do medo, o amor se esfriou. São poucos os relatos de pessoas corajosas, como Corrie ten Boom, homens, como a lista de Schindler, aquele homem que teve coragem de colocar a vida em risco para salvar tantas outras. Mas são pessoas que ficaram memoráveis porque foram poucas. A maioria das pessoas, a humanidade se calou por medo. O amor se esfriou. Porque quando tem amor, você não tem medo. Uma mãe, um pai que vê um filho em perigo, ele não tem medo de nada. Ele vai na boca do leão, ele salva o filho por causa do amor. Você entra na cova do leão, você entra na fornalha ardente por amor. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos ama de uma maneira tão tremenda que Ele entra na frente. Às vezes, a sensação que nós temos em alguns momentos é que a gente está sozinho no fronte da guerra. E um exército enorme está vindo nos derrubar. Você não está sozinho. Aquele que te ama, um amor perfeito, está na sua frente. Não temas, não temas. Agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Rompa as cadeias do medo, passe na porta estreita da fé, da coragem. E o Espírito de Deus que está sendo liberado é esse revestimento, essa presença maior do Espírito Santo na nossa vida, é porque nós vamos precisar de mais intrepidez, mais ousadia, mais coragem para a missão que Ele nos confiou. O inimigo vai se movimentar para nos manipular, para nos amedrontar. Ele ameaça, ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Ele é um derrotado. E nós somos mais que vencedores. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, Deus quer nos aperfeiçoar no amor. Deus quer nos aperfeiçoar no Espírito. Na nossa vida como irmãos, como parte do corpo de Cristo. Como amigos, como filhos, como pais, como cônjuges. Tenha coragem de declarar sobre o seu casamento: não está falido. Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo. O amor dele pode aperfeiçoar aquilo que parece perdido nas mãos do Senhor. Pode ser renovado. O verdadeiro amor é aperfeiçoado em nós. Sabia que a palavra pânico é proveniente do grego panikon, que tem um significado de susto e pavor repentino? Na mitologia grega, tem um deus chamado Pan. É uma espécie híbrida
de homem com bode. Possuía chifres e pés de bodes. Essa figura, né? Da mitologia grega. E ali na história da mitologia, esse Deus aparecia para pastores e camponeses na floresta, para paralisá-los. E por isso, Pan teria sido um dos filhos de Zeus, com sua ama de leite. A ama de leite dele era uma cabra, a Malteia. Por isso, a sua forma é metade homem, metade bode. Mais ou menos aquela figura do Baphomet. É Satanás, queridos, fora de Jesus. Toda religião que não está ligada em Jesus Cristo é adoração a Satanás. É idolatria, é feitiçaria. Mas isso daqui nos abre a visão de que o mundo espiritual é real. Você sabe que esse Deus Pan, da mitologia grega, atuava para causar medo. Por isso, a origem da palavra pânico vem do nome desse Deus da mitologia grega. Sabia disso? Então, não aceite, estou com pânico. Não, nunca fale isso. Tem pânico de nada, meu filho. Pânico aqui é só para eu repreender e mandar sair em nome de Jesus, porque eu sei que é demônio. Se está rondando minha casa, eu tenho pânico de lugar fechado, não tem mais não. Vamos orar, vamos repreender, que é demônio te rondando, encostado em você. Manda sair, repele. Passa o repelente do sangue do Cordeiro na sua vida. Aquele que foi para a cruz, que se entregou por você. Você não tem que ter medo de mais nada. É Ele quem te guarda. A palavra do Senhor diz que Jesus, o guarda de Israel, não dorme nem dormitará. Nem quando você está ali deitado na sua cama. Não tem perigo algum. O diabo às vezes vem com pesadelo. Pode isso, pastor? Acontece. Você é um servo de Deus, você é uma mulher cheia da presença de Deus, você dorme, vem pesadelo. Isso quer dizer que você não é de Deus? Não. Isso quer dizer que o diabo está solto, está na ativa, e ele está querendo de alguma forma te amedrontar. E você tem que avivar o dom de Deus que há em você, para se posicionar contra isso. Ora, repreende, declara. É Deus revelando para me livrar. Entende? Nós não podemos ser reféns das coisas que acontecem. O Espírito de Deus nos convida a sermos atuantes, para sermos então eficazes nas mãos dele. O pânico nada mais é do que a presença de um ser espiritual maligno, que tem diversas finalidades, entre elas a de desestabilizar a pessoa que está sendo oprimida. Está vendo como é antagônico? O medo traz desequilíbrio. O amor de Deus traz equilíbrio. Nós precisamos de entender isso. Sabe, esse demônio age em diversos lugares, de diversas formas. Mas todas as vezes que qualquer pessoa com discernimento espiritual tiver esse sentimento, pode repreender em nome de Jesus. Discerne, repreende, prossiga. E o apóstolo Paulo estava alertando a Timóteo sobre o fato de que o antídoto para o medo que estava rondando a igreja daqueles dias era avivar a chama. É o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Aviva a chama, acende o fogo, deixa o nível vir mais alto, se permita se jogar em Deus, a crer no mover dEle. Senhor, a expressão não temas aparece várias vezes nas Escrituras Sagradas. Por que será? Porque nós naturalmente, no homem natural, o medo vem todo dia. Todo dia. É medo da escassez, medo do desemprego, medo da enfermidade, medo da violência, medo da morte, medo de tudo, medo de falar em público, medo de falar com os outros, medo de sair na rua, medo de não ser compreendido, medo de ser caluniado, medo de ser exposto.
ridicularizado, cancelado. São tantos medos, agora tem novos nomes para os medos. Mas isso é próprio do homem caído, do homem que ainda não tem o Espírito do Deus vivo. Isso é próprio da velha natureza, a natureza adâmica. Mas a natureza que está em Cristo, a nova e eterna natureza, lança fora todo medo. Então nós precisamos ser esse tipo de gente que anda sem medo, mas no temor do Senhor. Sabe? O antídoto para todos os medos é o Espírito Santo que habita em nós. Vamos para a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8 a 10. O irmão colocou na meditação dele de ontem, lá na nossa oração. Eu falei, gente, isso aqui é para a mensagem. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança num Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Meu Deus, que tremendo isso. Faça todos os dias para o Senhor, viva para Deus, vença seus problemas, vença seus medos, não pare. Está te assustando? Não olha para o que está te assustando, olha para Deus, e aí você vai falar, uau, eu só tenho que prosseguir, eu só tenho que continuar, olhando para aquele que vive em mim, olhando para um Deus que está cuidando de tudo. E o exercício físico aqui, muitas vezes, essa analogia é para dizer que se você se exercita espiritualmente, você fica mais forte contra o medo. Que quando você exercita no seu físico, você pode ficar mais forte sim contra a enfermidade. Mas lembre-se de uma coisa, a enfermidade não é algo só físico. Quando olhamos lá para as pragas do Egito, nós entendemos que enfermidade é algo muito espiritual e também emocional. Hoje a medicina já reconhece as enfermidades psicossomáticas, que são criadas, geradas, que crescem por causa de emoções adoecidas, por causa do medo constante, por causa da falta de perdão, por causa da tristeza constante. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, um espírito abatido, a enfermidade pega. Mas aquele que é alegre no Senhor está forte para qualquer situação da vida. Deus nos criou em poder e glória. Ele soprou em nós a sua natureza. Tem gente que já acorda pensando em... Já viu? A pessoa só medita em enfermidade, nossa, e segue um monte de coisa de doença, ou então de tragédia. É o rádio que só fala de coisa ruim. Misericórdia, queridos. Aviva o dom de Deus que há em você. O que é que você quer que floresça? O que é que você quer que cresça? Doença? Violência? Então não medita nisso, porque aquilo que toma a sua atenção é o que vai crescer. Medita no céu. O céu já está com tudo preparado. Sabe o que o Senhor tem dito a nós? Já está tudo preparado. O céu já preparou todo o nosso futuro. Olha para o seu futuro e sorria. Sorria a cada manhã. Olha para o seu futuro, se vista de alegria. E isso vai ser um antídoto contra as terríveis pragas que são lançadas a cada dia, né? A Bíblia vai nos falar de dardos inflamados, de pestes ao meio-dia. Isso tudo no mundo espiritual está acontecendo. Mas aqueles que estão guardados em Deus, escondidos debaixo das asas do Altíssimo, esses não são afetados, né? Eu queria dizer algo, em Filipenses 4, de 10 a 13. Paulo passou por momentos muito difíceis, queridos,
Inclusive, quando ele escreveu também a carta aos Filipenses, olha que lindo, a carta chamada a Carta da Alegria foi escrita por alguém que estava sabendo que ia morrer. Todos nós sabemos, né? Mas é diferente quando você já tem um processo em andamento, um corredor da morte, um dia marcado. Ele já sabia. E ele escreveu a Carta da Alegria. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ter a chama do Espírito avivada, o dom do Senhor em nós. Vivo, desperto, desperta o dom de Deus que há em você. Ele estava até dizendo, olha, até que as coisas que estão me acontecendo cooperaram para o meu bem, porque agora vocês até têm interesse por mim. Deve ser que eles estavam compadecidos, né? Começaram a chorar, a orar muito mais pelo apóstolo Paulo. Aquele amor de Deus estava ali transbordando por causa do fogo da aflição. E o apóstolo Paulo está falando, não é que está sendo bom tudo isso que eu estou passando? Vocês estão se interessando mais por mim. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado no meio da igreja. Queridos, sem sombra de dúvida que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o propósito dEle, que Ele mesmo zela, que Ele mesmo guarda e que Ele mesmo cumpre. Sabe, quando Jesus falou aos discípulos a respeito de quem Ele é e a respeito de quem é a sua igreja, Ele disse uma coisa tremenda. E guarda isso, não se esqueça. Ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha noiva, contra a minha igreja, contra todo aquele que pertence a mim. O inferno não toca. Não, você não precisa ter medo de nada, nem mesmo da morte. Quando você fechar os seus olhos e não abri-los mais nesse corpo físico, não é a morte que vem te buscar, é o próprio Jesus. A morte não pode mais te tocar. Ele a venceu. Ele ressuscitou. E nós pertencemos a Ele por toda a eternidade. Cabe a você reavivar o dom de Deus que há, para que o seu propósito se cumpra nesse tempo que você vai passar nessa geração, nesse tempo de vida aqui, na carne. No corpo, vamos dizer assim, porque a carne, quando a palavra de Deus fala sobre a carne, o que é a carne? A carne é uma alma não convertida. A carne é uma mente cheia das coisas do mundo, uma mente não transformada pela palavra. Eu recebi o Senhor Jesus, eu batizei. Aí muitos dizem que é um crente carnal se ele não foi transformado nas suas práticas, nas suas atitudes, se os princípios que regem o seu caráter, a sua vida, não são os princípios do reino, você está na carne. E a carne vai sofrer dano. A carne morre. A carne morre. Mas o espírito vivificante não. Por isso, essa compreensão é tão necessária. Quando Deus disse a Josué, lembra também? O que foi que ele disse? E olha como Josué tem um significado tremendo para nós. Josué foi quem Deus usou para entrar na terra prometida. Mentalidade de governo. É a nossa mente em Cristo Jesus. Não mais a mente de deserto, a mente de escassez, a mente da murmuração. Não. Agora a mente de governo.
E aqui ele diz, vamos para Josué 1, de 5 a 9. Ninguém conseguirá resistir a você. Você que tem mente de governo, ouça isso aqui que está falando de você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar nas palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Opa, dá uma pausa. Então, o que eu falo mesmo? É da tragédia do noticiário? É da política em voga? É da enfermidade? É da guerra? Não. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A direção do alto é essa. Seja forte, corajoso e puro. Seja puro no seu falar, isso vai te trazer força. Aquilo que você fala interfere muito no que você carrega. A boca fala do que o coração está cheio. A direção do Senhor para nós é esta, para este tempo profético, pureza. Pureza no seu falar. Não fique repetindo como um papagaio o que você está ouvindo lá fora, nas suas redes sociais. Passe uma peneira, passe pelo crivo da pureza. Você não pode impedir as pessoas de falarem o que elas querem. E fala abobrinha. Às vezes você ouve e você pensa, ai, melhor ser surdo nesse caso. Isso daí você pode reter somente o que é bom. Agora, o que sai da sua boca é sua responsabilidade. E o que o Senhor tem nos chamado é, vigia a boca. Pureza no que você fala. A pessoa marcou com você alguma coisa e fez outra. Já vai você julgando. Faça um favor para as pessoas. Não julgue. A pureza está em você não julgar. O justo juiz vai julgar cada um nas suas atitudes, na sua forma de viver. A você passe pelo crivo da pureza. Não seja aquele que julga os outros, que fofoca, que murmura. Seja aquele que sempre abençoa. Não seja quem sempre está trazendo notícias de coisas ruins. Seja alguém que está sempre falando de coisas boas. O antídoto é esse, o remédio é esse. E nós precisamos ter uma comunicação corajosa, uma comunicação do céu na terra. Para finalizarmos, primeira carta aos Coríntios 4, de 16 a 17. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, eu estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Meu Deus, que coisa linda! O Timóteo aprendeu de tal forma que o apóstolo Paulo estava enviando em total segurança. Sabe quando você confia e você fala assim, não pode ir. Você representa bem o reino. Quantas pessoas você confia? Que você pode mandar no seu lugar e falar assim, não pode ir, essa pessoa eu sei, leal, fiel,
pura. Quantas? Timóteo tinha se tornado um tipo de pastor com essa característica, com um caráter. Ele primeiro aprendeu com Paulo e agora ele era alguém com quem muitos outros iriam aprender. Assim somos nós, aprendendo uns com os outros, se posicionando. Deus conta com a sua vida para influenciar outras vidas. E para fecharmos a mensagem de hoje, falamos muito no domingo passado, né, sobre o Moisés ali, quando o nascimento dele, como Deus guardou, ele nasceu ali no meio de um decreto de morte, que todo filho, todo neném do sexo masculino tinha que ser assassinado, morto. Que era um decreto mesmo de um tempo que o diabo já tinha percebido uma movimentação profética, que Deus estava prestes a virar a chave e levantar um libertador. Falamos também que nós estamos num tempo como este. Nós estamos numa movimentação profética em que Deus está prestes a virar uma chave. E que Deus guarda e zela pelo seu propósito. E meditando nessa palavra, o Senhor mostrava para mim, sabe, Sinara, o mar vermelho à frente não é nada mais do que o próprio Deus. O próprio Deus, que nós precisamos mergulhar nele. Lembra da profecia de Ezequiel? As águas nos tornozelos, nos artelhos, joelhos, nos lombos. E depois, meu Deus, algo tão maravilhoso que não tem palavras para descrever, uma imersão completa. O Senhor sempre nos leva a caminhos em que nós vamos ter ou o faraó atrás, trazendo medo, e diante de nós o mar nos convidando, vem, mergulha. O que é que nós precisamos entender? Nós não temos que temer Faraó, nós não temos que temer o inimigo, mas precisamos ir para os braços do Pai, precisamos estar abertos para caminharmos em intimidade com Deus, receber cura na nossa alma, permitir que a libertação aconteça dentro de nós, para fluirmos na unção do Espírito de Deus. E é exatamente isso que Deus está fazendo. À frente um mar sem fim, atrás um exército inimigo. A vara de Moisés é um instrumento utilizado para abrir o caminho das águas. Deus tem trazido a palavra, o Espírito. A vara é essa palavra que entra em nós e nós passamos a praticá-la, a tocar a terra com ela. Você passa a executar a palavra, aplicá-la na sua vida. É aí que a vara toca a terra e o mar se abre. Quando você começa a viver a palavra, a crer na palavra, o mar se abre. Sabe o que acontece? Mais de Deus vem sobre a sua vida. Mais poder, mais dons, dons do Espírito. Sim, dons de prodígios. Deus tem muito para nós. Mas tudo começa a palavra tocando a terra.